Vamos continuar a nossa aula, janelas ecocardiográficas, e o assunto próximo é ainda lá na janela apical, 5 câmaras, e a gente vai falar de avaliação do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Nada mais é do que o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Como é que a gente calcula o volume sistólico do ventrículo esquerdo, pessoal? A gente entende que a via de saída é considerada um círculo. Isso tudo na ecocardiografia, a gente faz suposições de formas geométricas para aplicar conhecimento matemático e ganhar com isso probabilidades aí de volume, de fração, né, porcentagem. Então, vamos lá. A via de saída, ela é considerada um círculo. Entende-se que o volume de sangue que sai do ventrículo esquerdo em um batimento é o volume de um cilindro, onde a base do cilindro é a área da via de saída, que é a base do círculo, e multiplicado pela altura desse cilindro. Então, eu sei quem que seria essa altura do meu cilindro. Essa altura nada mais é do que a distância percorrida pelas hemácias naquele tempo de batimento, em um batimento. Como é que eu vou obter essa distância percorrida pelas hemácias naquele tempo de batimento? Eu vou obter isso através do VTI. O VTI nada mais é do que a integral de velocidade que corta o tempo, e eu fico com uma medida em distância, centímetros, perfeito? Então, olha aqui, na paraesternal, na janela paraesternal, eixo longo, na mesocístole, ou seja, no meio da sístole, eu vou ter a válvula aórtica aberta, no seu momento que ela está ali mais aberta. E eu vou medir a via de saída, o tamanho, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Eu vou fazer isso na mesocístole, cerca de 3 a 10 milímetros do plano valvar aórtico. Perfeito? Feita essa medida do diâmetro, vocês têm que se lembrar lá da matemática que o quê? A área do círculo é πr ao quadrado. O raio nada mais é do que diâmetro sobre 2. Então, se eu tenho πr ao quadrado, eu vou ter π vezes o diâmetro da via de saída, dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Então, isso daqui que eu estou passando o mouse é a área do círculo, a área da via de saída. Bom, eu vou multiplicar a área da via de saída pela altura do meu cilindro, que eu estou achando que na maioria das pessoas é assim que a gente entende que a via de saída forma esse cilindro, o volume sistólico é esse cilindro. Então, essa altura eu vou fazer o VTI. E aí eu vou multiplicar a minha base, que é a área do círculo, vezes a altura, que é a área que é nada mais é do que o VTI, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai obter. Isso tudo vai ser o volume sistólico. Então, π r ao quadrado, o nosso R de raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2, tudo isso ao quadrado, vezes o VTI da via de saída. Como que eu obtenho o tal desse VTI da via de saída? Daí sim, você vai lá na janela apical 5 câmaras e você vai colocar a sua amostra volume no mesmo local que você mediu a via de saída. Nesse local, tá difícil. Nesse local, como é que você vai fazer? Você vai colocar a sua amostra volume na via de saída exatamente e vai ligar o seu Doppler pulsado. E o seu Doppler pulsado, você vai obter o quê? Você vai obter essa curva aqui, ó. O ideal é que você esteja alinhado em paralelo com o fluxo, formando um ângulo de zero, porque cosseno de zero é 1. A partir de 20 graus, a gente já começa a ter um número que vai alterar o nosso VTI, tá bom? O VTI nada mais ele é obtido traçando um envelope da curva do Doppler pulsado do fluxo sistólico da via de saída do ventrículo esquerdo, feito nas janelas apical 5 câmaras ou apical 3 câmaras, com a amostra volume a aproximadamente 3 a 10 milímetros de distância da válvula aórtica dentro do ventrículo esquerdo. Então, no mesmo lugar que você mediu a via de saída. O ideal é que a amostra volume esteja alinhada em paralelo ao fluxo sanguíneo, com o fluxo espectral mais laminar possível. Por quê?
Aqui nessa região da via de saída, o fluxo é laminar. Então, eu entendo que eu não tenho turbilhonamento de sangue por aqui e por isso eu posso usar o Doppler pulsado. E o ideal também é que nessa medida, onde eu vá obter essa curva do Doppler do PW, eu não tenha nem abertura, nem o fechamento da válvula aórtica. Caso eu esteja vendo, eu devo entrar mais um pouquinho com a minha amostra volume para dentro do ventrículo esquerdo. E, gente, é bem pouquinho, tudo bem de pouquinho. Pam! Então, como que eu vou saber, né? Isso que você traçar aqui, então eu vim com o meu traçado, tracei, ele vai me dar 5 medidas. Ele vai me dar velocidade máxima, velocidade média, gradiente máximo, gradiente médio, que são derivações aí da equação de Bernoulli, e ele vai me dar o VTI. Então, ele vai me dar, vamos supor, um VTI de 20 centímetros. E aí eu já calculei a área da via de saída, porque eu já fiz essa medida, que é a medida que eu vou precisar do diâmetro. O próprio aparelho calcula, mas a gente calcula na mão também. E aí eu vou multiplicar por esse VTI de 20, por exemplo, que eu obtive da via de saída, e vou obter o volume sistólico. O volume sistólico aí é em torno de 50 a 100, é um volume sistólico normal. Quando a gente vai indexar, a gente também costuma indexar para a superfície corpórea, e a partir do volume sistólico eu consigo saber débito cardíaco, consigo saber índice cardíaco. Então, eu tenho volume sistólico, multiplico pela frequência cardíaca, vou ter o débito cardíaco. Se eu pego o débito cardíaco e divido pela superfície corpórea do doente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o índice cardíaco. Então, tudo isso é análise hemodinâmica, a gente vai ver também na aula de ventrículo esquerdo, não se desesperem, mas eu preciso ir falando isso várias vezes, porque esses conceitos, eles não entram na nossa cabeça na primeira vez. A gente tem que ser persistente. Então, vai ouvir uma vez, vai achar muito estranho, não vai entender nada. Vai ouvir a segunda vez, já vai alguma coisa fazer algum sentido a mais. Aí, na quinta vez que você está ouvindo, você começa a achar que você entendeu alguma coisa. Quando você vai fazer na prática, ainda é difícil. E aí, conforme você vai praticando, estudando, praticando e estudando, tudo vai fazendo sentido, vai ficando medular, e logo, logo você vai estar calculando o seu débito cardíaco pelo eco, te ajudando aí a saber se você pode dar mais volume, se você precisa de inotrópico, que se seu paciente respondeu ao inotrópico, tudo isso utilizando esses parâmetros como fatores auxiliares. Vamos para a janela agora subcostal. Eita, essa janela é um caso de amor. Eu adoro essa janela. Então, a gente vai lá. Agora, até agora, o doente ele estava viradinho, estava virado de lado para você. O que você vai fazer agora? Botar ele de barriga para cima, tá? Com experiência, a gente consegue também fazer com ele de ladinho ou em posições variadas. Mas é uma janela que eu adoro por conta disso. Você consegue, com experiência e treino, consegue obter informações muito importantes por essa janela. Então, você vai abaixo do processo tifoide, o índex, que é a setinha verde, aponta para você. Então, você está aqui, ó, desse lado, fazendo o exame do doente, a setinha aponta para você. E que movimentos que você vai fazer? Você vai, vamos lá, ó, o meu índex, então, que é essa partezinha aqui da caneta, ele aponta, vai estar apontado para cá, que eu tô desse lado fazendo o exame. E aí, a cabeça do paciente está para cá, e o pé do paciente aqui nessa direção aí para trás da imagem. Então, a gente vai fazer movimentos de cable up e cable down. Cable up, cable down. É assim que a gente vai obter as janelas e as imagens que a gente quer. Alguns outros movimentos, a gente vai fazer movimento horário, movimento anti-horário. Então, eu tô aqui, né, mais ou menos 3 horas, eu vou girar anti-horário, vou ir para meio-dia. Ou eu tô aqui, vou girar para 5 horas. São locais que a gente costuma olhar. Ainda eu posso apontar o meu probe para o coração, ou seja, a minha bundinha do probe ela está indo na direção do fígado, a bundinha está indo para a direita e a cabeça do probe apontando para o coração, para a esquerda. Quando eu faço isso, quando eu quero obter janelas aí do eixo, eu quero obter imagens de eixo curto, eu consigo fazer isso. Eu quero olhar melhor a cava. Então, eu faço o contrário, eu aponto o meu feixe de ultrassom para a direita e a bundinha do probe vem para a esquerda, tá?
Então, são diversos movimentos que a gente pode fazer na janela subcostal para a gente obter janelas e suas variações. Vou deixar aqui rodando para vocês essa imagem. Aqui no subcostal, fígado, VD, átrio direito, átrio esquerdo, septo interatrial, válvula mitral, VE. E aqui, entre o átrio direito e o VD, válvula tricúspide. Vamos lá. Olha aqui nessa imagem. Então, mais um subcostal. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo, left atrium. Olhem a diferença. VD coladinho no pericárdio, coladinho no fígado. E aqui eu tenho VD murcho, colabado. Eu tenho um líquido, uma imagem aqui tendendo a ser menos... Ela não é anecoica, pretinha, mas ela é menos densa do que o miocárdio. E aqui o fígado. Vamos ver. Essa janela é a janela subcostal, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, VD, átrio direito, fígado, tá? Vamos olhar essa imagem aqui, olha só. Tem o que é essa imagem anecoica em volta de todo o coração, deixando o meu ventrículo direito parecendo um peão murchinho. O que é isso? Isso é um derrame pericárdico importante. Vamos nessa outra imagem aqui. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo um subcostal, 4 câmaras. Estou vendo o VD. Não estou vendo nenhum líquido ao redor aqui. Estou vendo logo o fígado, átrio direito, átrio esquerdo. Poxa, esse VE, quando eu comparo com esse daqui, olha como a contratilidade vem. Ele faz esse movimento que ele achata também, né? Que é o miocárdio, ele faz um movimento de torção. Ele parece uma grande toalha se torcendo. Então, ele tem alguns, inclusive, na direção radial, circunferencial e longitudinal. E observem vocês como realmente eu acho que a cavidade aqui quase não diminui, a porção basal fica bem semelhante, a porção média também bem semelhante, a porção apical eu não tô vendo. E olhe nessa situação aqui, como a porção basal reduz, a cavidade muda, a porção média. Então, a gente tem o que nessa imagem? Disfunção do ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho um derrame pericárdico importante e aqui uma imagem normal. Olhem como a gente pode variar e obter imagens diferentes na janela subcostal. Então, esse artigo publicado no Journal of Critical Care, publicado em 2021, ele mostra a janela de resgate dos intensivistas. Por que que ele mostra isso? Porque é uma janela, gente, que a gente usa em demasia lá na medicina intensiva. Diversas vezes o nosso doente está internado, ele está entubado, ele está muito instável, ele está fazendo diálise, a gente tem uma máquina de diálise de um lado, às vezes ele está em ECMO, às vezes ele está sem janela. Então, na época do Covid, a gente teve pacientes com pneumomediastino, muita interferência pulmonar com a imagem, né, ecocardiográfica, e diversas vezes a gente sim fez o exame pela janela subcostal. Então, é uma janela muito importante. A gente consegue ver, como vocês já observaram, derrame pericárdico. É possível a gente fazer uma drenagem pericárdica guiando por essa janela. A gente consegue guiar também marca-passo transvenoso, passagem de marca-passo transvenoso. Isso é bem legal, fica um colega ali na escopia do ultrassom e o outro passando marca-passo, né? Obviamente, olhando aí também o eletro. A gente consegue entender se está acontecendo alguma patologia do septo atrial. A gente consegue observar o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. A gente consegue avaliar a volemia, cava e outros parâmetros. Ajuda demais na PCR. Então, para quem tem experiência, a gente tem o final da nossa aula do módulo de Echo Point of Care no paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente conversa só sobre PCR e o papel tanto do eco transtorácico e do transesofágico, e acaba sendo muito importante no diagnóstico etiológico daquela PCR. A gente consegue observar também a aorta abdominal, identificar linhas de dissecção, aneurismas importantes, trombos, placas complexas, placas ulceradas. Então, às vezes, a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda e a gente vai observar, na verdade, a gente está diante de uma síndrome aórtica aguda. E a gente não pode deixar passar, porque o tratamento acaba sendo diferente, tá? Eu quero ver a cava inferior. Quem não quer ver a cava inferior? Então, essa é a janela da cava inferior. Galera, vamos lá.
a gente estava com o índex, o verdinho, apontando para 3 horas, lembram-se? O que é que a gente vai fazer? A gente vai. Então, o nosso probe estava aqui, o índex apontando para 3 horas para a gente vai girar sentido anti-horário, e olha só, eu girando para sentido anti-horário e o meu probe, o meu índex, na verdade, fica em torno de meio-dia. Eu gosto de chegar no 4 câmaras e girando para meio-dia, tá? Então, tô no 4 câmaras, 3 horas. Vou girando anti-horário até encontrar a cava. Sentido meio-dia, 12 horas. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, quando vão aprender a achar a cava, elas já pegam o probe e começam com o probe aqui, ó, meio-dia. Só que às vezes não é a melhor janela para essa pessoa. Então eu gosto de começar pela 3 horas e vou girando, às vezes eu encontro aqui em torno de 1 hora. Às vezes eu encontro entre meio-dia e 1 hora. E você consegue entender melhor a anatomia do que você está olhando. Outra coisa, você tem que ver a cava. Quem é a cava? A cava é o vaso que entra no átrio direito. Então, você deve ver a cava com a entrada ali no átrio direito, tá? Então, isso ajuda a gente a fazer esse movimento aqui, ajuda a gente a seguir a cava e o átrio direito. Vamos olhar, olha só, átrio direito, fígado, cava inferior, perfeito? Índex apontando, tendendo a apontar para 12 horas. Movimento de anteriorização, ou seja, cable up, cable down, a gente vai conseguir ver horas a cava. Aqui o movimento. Vamos ver aqui. Então, aqui, variação com a respiração. Observem que quase não tem. Aqui é o batimento, né? Então, assisto ali, aqui tá acontecendo também. Você vê o átrio esquerdo. E acaba que praticamente não varia a sua colapsibilidade. A aorta abdominal, na mesma janela, a gente só vai fazer o movimento de anteriorizar, posteriorizar a mão, anteriorizar, posteriorizar a mão. E a gente vê a aorta abdominal, tá certo? Muito importante acessar essa janela, gente. Faz toda a diferença. Você consegue ver, às vezes, placa, úlcera, linha de dissecção. Importantíssima essa janela e olhar a cava e a aorta aqui, porque a gente pode canular nosso paciente. Então, aqui eu mostro para vocês a cânula da ECMO na veia cava inferior. Então, toda a passagem da ECMO, ela deve ser guiada pelo eco, tanto esofágico quanto transtorácico, dependendo do que você tem no seu serviço. E o treinamento do ecocardiograma, o treinamento do intensivista, do médico que está no plantão, o que vai fazer o procedimento, ele é extremamente importante. E já foi-se a época onde isso era do ecocardiografista. A gente está num momento onde a gente vive a necessidade dessas habilidades serem treinadas pelos médicos que trabalham no ambiente de terapia intensiva. Obviamente, acredito que esse colega ele deva ter sua especialização na área, porque é uma especialidade muito ampla e rica e que necessita de especialistas para cuidar de maneira adequada do seu doente. Então, faz parte o treinamento. Entenda que isso aqui é ecocardiografia avançada, né? O treinamento de ecopocos, ele seria já um avançado, mas é treino e estudo. Então, só para vocês observarem a importância dessa janela. Como que eu posso medir o calibre máximo da veia cava inferior? Ele deve ser medido, gente, entre 0,5 e 3 centímetros do átrio direito, na altura da veia hepática. Tá vendo a veia hepática aqui, ó? Então, logo após, a gente vem e mede o diâmetro maior da veia cava inferior. Em qual momento? Da expiração, a cava maior, ela vai estar a cava inferior, ela vai estar mais túrgida e sempre perpendicular ao maior eixo da veia cava. Então, se o maior eixo é esse, daqui por onde eu tô passando o meu mouse, perpendicular a ele, vai ser o maior diâmetro da cava inferior. O que é que tem a ver a colapsibilidade da veia cava? A gente tenta, gente, com a colapsibilidade da veia cava, estimar a pressão no átrio direito, que é uma das câmaras de menor pressão no coração, a câmara de menor pressão. Então, a gente tem ali uma variação de 0 a 5 milímetros de mercúrio no átrio direito. E a gente vai estimar a pressão do átrio direito de acordo com a variação da colapsibilidade da veia cava inferior. Então, a gente vai fazer isso onde? Na janela subcostal. No modo M, a gente vai medir o tamanho máximo na expiração e
o tamanho mínimo na inspiração. Então, se eu tô diante, e aí eu vou fazer uma porcentagem, tá? Então, vou ver quanto que variou. Máximo menos a máxima menos o mínimo dividido pelo máximo. Então, vamos supor que ela é pequena, uma cava não dilatada, menor ou igual a 2,1 centímetros. Eu vou olhar quanto que ela está variando, se é mais de 50% ou menos de 50%. A gente observa na respiração profunda mais de 50% e numa respiração mais superficial, sem ser orientada, né, mais de 20%. Isso aqui é o normal. Então, é normal ela variar, ela ser menor do que 2,1 centímetros e variar em torno de 50%, mais de 50% na respiração profunda e mais de 20% na respiração normal. E em relação à pressão do átrio direito, bom, se eu estou diante de uma cava que mede menos de 2,1 centímetros e ela tem uma colapsibilidade, eu vou mostrar para vocês como que esse quadrinho ele é da diretriz de 2013 ou 2010. 2010. Ele é da diretriz de câmaras direitas de 2010 e é a referência que a gente usa, tá bom? Então, se eu tenho uma pressão estimada no átrio direito normal, que é de 0 a 5, eu tenho, com certeza, uma cava inferior menor que 2,1 e colapsibilidade maior que 50%. Se eu tenho uma pressão no átrio direito média entre 5 e 10, ou seja, uma média de 8 é estimada, né? Isso é estimado por esses valores aqui. Quando que eu vou ter essa situação? Quando eu tenho uma cava pequena, não dilatada, menor que 2,1, menor ou igual que 2,1, porém com colapsibilidade menor que 50%. Ou quando eu tenho uma cava túrgida maior que 2,1, ou seja, 2,2, por exemplo, com uma variação maior que 50%. E eu tenho uma pressão alta no átrio direito, a gente costuma somar 15, por exemplo, estimado em 15, quando eu tenho uma variação maior que 2,1 centímetros. Eu tenho uma cava que mede mais do que 2,1 centímetros e ela varia menos de 50%, tá? E aqui nesse ponto é que eu tenho um átrio direito com uma pressão maior. E isso é o que difere esse momento com uma pressão do átrio direito maior desse momento com uma pressão do átrio direito ainda intermediária. Vejam, nesses dois momentos separados, indiferentes, eu tenho uma cava grande, maior que 2,1. Porém, na pressão do átrio direito intermediária, ela varia mais de 50%. Então, provavelmente eu estou diante de uma pressão não tão elevada assim do átrio direito. Já quando eu tenho uma cava grande e que varia bem pouco, eu estou diante provavelmente de uma pressão do átrio direito maior, mais elevada. Então, quando eu for calcular a pressão sistólica da artéria pulmonar, que essa é uma das grandes finalidades, eu vou estimar a pressão do átrio direito e vou somar a pressão que eu vou estimar lá pelo refluxo tricúspide. A gente vai ter aula disso também no curso, na aula de ventrículo direito, tá? Então, a gente usa esses critérios aí sobre a colapsibilidade da veia cava. Além disso, a gente usa a colapsibilidade da veia cava para saber se esse doente está mais hipervolêmico ou mais para hipovolêmico. Ele é um dos primeiros critérios quando a gente vai falar do score de Vexus, que é a avaliação da pressão venosa, né? Se esse doente está mais hipervolêmico ou não, ou graduar essa hipervolemia, tá? Pam, e se meu doente está em ventilação mecânica, como é que eu estimo a pressão do átrio direito? Se ele estiver sobre ventilação mecânica, nessa diretriz também de 2010, que foi publicada na JASE, o que ele conta para a gente é o seguinte, olha só, você está em ventilação mecânica, você vai ter uma cava, e você tem uma cava menor que 12 milímetros, bem, a sua pressão do átrio direito deve ser menor do que 10 milímetros de mercúrio. Caso você esteja diante de um paciente intubado com veia cava inferior de diâmetro medindo mais de 12 milímetros, eu digo para você que
a pressão do átrio direito deve estar elevada. Não consigo dizer um valor, tá bom? Isso é o que a gente tem em diretriz. Vocês vão ver que a gente acaba diversas vezes extrapolando situações para o paciente entubado. Mas a verdade é que a gente ainda tem bastante dificuldade do paciente entubado. E esses dados, eles devem apenas somar para a nossa análise clínica. E a volemia, a gente vai ter uma aula só de volemia também, e porque é desafiador, a gente poderia falar aqui 3 horas só de volemia e ainda ia ter dúvida, tá bom? Vamos para a última janela. Então, a gente falou bastante da subcostal. Vamos para a última janela. Esse aqui é bônus. Vocês adoram bônus. Esse é bônus. Supraesternal. Essa janela aqui, ó, supraesternal. A gente vem com o probe. Cadê minha caneta probe? A gente vem com o probe, o índex. O índex aponta para a cabeça do paciente. Então, eu aqui, ó, vou colocar eu de ladinho. O índex aponta para a cabeça do doente. E eu vou fazer esse movimento aqui. Aqui é a... Ai, vou fazer certo para vocês verem, senão vai ficar confuso. Aqui é a bundinha do probe, aqui é o índex e aqui é a cabeça do probe. Então, o meu índex aponta para o paciente, a cabeça do probe, ela simplesmente vai fazer isso, ó. Eu aponto para o coração do paciente e giro um pouquinho no sentido horário. Isso eu vou obter essa janela aqui sensacional. Eu gosto muito, que é a janela supraesternal. A gente tem aqui a aorta ascendente, arco, a aorta descendente, artéria inominada. Observem vocês, pulmonar. E aí, é bem legal ver aquele site que eu mostrei para vocês, porque essa que a gente vê aqui passando atrás da aorta, no meio da aorta, é a pulmonar do ramo direito. Essa é uma pergunta que as pessoas adoram fazer. E vocês vão entender quando vocês olharem para trás da imagem. Quando girar a imagem e ver que é realmente o raminho direito que passa ali, tá? E essa cavidade aqui, pô, quem é? Essa cavidade aqui é o átrio esquerdo. Então, você tá vendo o átrio esquerdo, artéria pulmonar, arco e a aorta descendente aqui. Olha que interessante essa janela, por que é que eu trouxe ela? Ai, deixa eu ver se eu diminuo aqui um minutinho. Não deixei o áudio. Peraí, gente. Aqui, foi. Só um minutinho, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui essa imagem, então. Essa imagem é a janela supraesternal. Eu tenho a artéria pulmonar aqui, o raminho da direita, e o tronco indo para a esquerda aqui, tá vendo? Olha que interessante. Lembrem-se que eu não tenho que ter nada dentro dela. Olha essa imagem aqui, ó. Não tenho nada dentro da pulmonar. Ela tem que estar o quê? Lisa, ó. Tudo pretinho. É isso que eu espero. Mas olha, vejam essa imagem. Eu tenho arco aórtico aqui e olha, tem um trombo dentro da pulmonar. Essa era uma doente uma doente oncológica, estava internada em UTI por suspeita de TEP, estava taquicárdica, tinha aumentado marcadores, tinha aumentado troponina, etc. E deu para ver, no finalzinho do exame, não tinha repercussão ainda de câmeras direitas essa paciente, mas a gente encontrou o trombo aqui, e ela tinha tido uma fratura oncológica de fêmur, era um eco até pré-op também, mas tinha essa suspeita de TEP, e aí optaram por conduzir o caso de maneira diferente por conta desse TEP, certo? Vamos para outra imagem, essa é uma imagem gravada de tela da tela, né? Então, por isso que eu peço desculpa aí pela qualidade da imagem, mas vejam vocês, vamos relembrar. Então, essa janela que eu mostrei anteriormente é a supraesternal. Essa próxima que eu estou mostrando é a paraesternal, eixo longo ou longitudinal. A gente tem o VD,
septo interventricular, parede posterior do ventrículo esquerdo, cúspide anterior, cúspide posterior da mitral, átrio esquerdo, válvula aórtica, raiz da aorta. Observem vocês, há algo heterogêneo dentro desse ventrículo direito e nada mais é do que um trombo gigante nesse ventrículo direito. Então, veja, vocês, com pouco tempo de treinamento dessa aula, já conseguem perceber que tem alguma coisa aí e não é normal, tá? Mais um eco, esse paciente aqui, um paciente super grave, ele estava já em cuidados paliativos, porque tem uma disfunção ventricular importante, estava com dose máxima e com melhora aí quase nula. Tinha contraindicação para TX cardíaco e a gente não tinha outras tecnologias para device aí de assistência ventricular. Esse doente, a gente está vendo aqui um eixo curto. Observem vocês que não tem a cavidade ela é grande e ela praticamente não muda durante todo o ciclo cardíaco. Então, esse doente ele tinha menos de 15% de fração de ejeção e ele realmente é um doente gravíssimo. Ele faleceu 48 horas após a gente. Essa é uma imagem de eco point of care, viu, gente? Não é uma imagem de exame ecocardiográfico, assim. É imagem aí da UTI mesmo e gravada ainda da tela, né? Então, VD grande também, mas um eixo curto. Então, VD, septo interventricular, VE, nível aí dos músculos papilares, ou seja, nível médio. E vocês conseguem observar ao final dessa aula que realmente tinha uma disfunção importante do ventrículo esquerdo. E esse paciente realmente muito grave, chegou a falecer 48 horas depois. Vamos para mais uma imagem. Eu vou parar as outras, porque fica mais fácil do nosso olho entender o que está acontecendo. Aqui é um eco de uma criança portadora de trissomia do 21. Ela internou por uma síndrome hemolítica urêmica, estava dialisando, foi passado um catéter. E observem vocês, essa imagem é a subcostal, tem um pouco de derrame pericárdico, mais discreto. Essa é uma janela que a gente usa para ver os átrios, então ela é uma subcostal ali com o índice apontando para 5 horas. A gente usa para ver átrio direito, átrio esquerdo e septo interatrial. Observem vocês que o catéter que estava sendo utilizado aí como catéter central, ele está introduzido, passado pela jugular, ele está introduzido bem aqui no átrio direito, e ele se apoia aqui no septo, como indo para a região de fossa oval aqui, por vezes dá a impressão de realmente ele até adentrar um pouquinho o átrio esquerdo no momento do balancinho. Esse doente, ele tinha uma CIA, óstium secundo, e vocês observam essa estrutura grosseira, móvel, no catéter. Esse é um trombo grande. Esse doente, né, a gente foi chamado porque esse doente começou a piorar parâmetro ventilatório, precisou ser entubado, e nas outras janelas a gente não conseguia ver muito bem o catéter do átrio direito. Essa foi a janela esclarecedora, foi a janela que realmente mostrou o que a gente estava procurando, alguma alteração. E vocês podem ver, então, um catéter com um grande trombo em sua extremidade. O que é o catéter? É essa estrutura aqui, filamentar, fina, introduzida aqui no átrio direito. Então, essas são imagens que eu trouxe para vocês de alteração para exemplificar e para a gente treinar as janelas ecocardiográficas, tá bom? Vamos para a próxima aula? E vamos lembrar só, take home messages, ultrassom beira-leito é extremamente importante e impacta no manejo adequado do doente. Estudo e prática levam ao aprimoramento, não tenha medo, pegue ultrassom, janele seu doente, mostre para alguém que tem mais experiência, veja vídeos, a gente do Clube da Cardio se dedica bastante a passar esse conhecimento para vocês, porque isso salva muita gente, tá? Conheça as variações das janelas e lembre-se, você precisa avaliar o maior número de janelas possíveis para concluir a resposta à sua pergunta clínica. Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio, e quem quiser falar com a gente tem esses canais. Eu espero você na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!